Paz do Senhor, povo de Deus, seja muito bem-vindo ao programa EBD Jovem. Estamos juntos mais uma vez para estudar a palavra do Senhor. Eu sou o evangelista André Eduardo e aqui nesta mesa de conhecimento e comunhão nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da classe dos jovens. Estamos na segunda lição deste conteúdo tão importante que tem como título global Fidelidade às Escrituras em oposição à apostasia. E eu estou aqui acompanhado de uma bancada ilustre neste momento. Agradeço a Deus pela vida e pela presença da irmã Edileuza, mais uma vez aqui conosco. Tudo bem, irmã Edileuza? Tudo bem, a paz do Senhor Jesus. É sempre uma alegria estarmos aqui para juntos mediar, compartilhar conhecimentos e juntos aprendermos da palavra de Deus. Maravilha. Pastor Diego Costa aqui conosco, pastor ali do Templo Fonte de Eli, professor do Instituto de Teologia da nossa igreja. Pastor, que honra ter a sua presença aqui conosco. A honra toda minha, pastor André, Pai do Senhor, obrigado pelo convite. Cumprimentar aqui o pastor Cristiano, missionário Edileuza. É uma honra também compor esta mesa e juntos nós enriquecermos, já é rica essa lição, trazermos um conteúdo que eu tenho certeza que vai abastecer o coração daqueles que nos acompanham e nos assistem. Maravilha, pastor. E também compondo esta mesa, pastor Cristiano Júnior, pastor lá do Templo Boas Novas, grande pregador também aqui da nossa cidade. Um exemplo para todos nós, pastor, que está aqui conosco. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, meu amigo. A paz do Senhor Jesus a todos. É uma honra estar formando esta bancada. Com certeza, os jovens serão grandemente edificados através desta lição. E o nosso papel aqui é simplesmente ajudar vocês a atingir este objetivo. Glória a Deus por isso. A nossa lição de hoje é a lição de número 2 e tem como título Fidelidade a Deus, uma questão de escolha. Pastor Diego, no texto principal, por favor. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins. Juízes capítulo 2, versículo 11. Pastor Cristiano, no resumo da lição. A fidelidade a Deus exige um alto custo, mas tem uma grande recompensa. Maravilha. Irmã Edileuza, nos objetivos? Nossos objetivos, temos 3 objetivos no verbo conhecer os êxitos e fracassos de Israel na posse da terra prometida, refletir sobre a repreensão de Deus ao seu povo e destacar os perigos da idolatria e do sincretismo religioso. Muito bem. E como de costume, nós sempre, antes de adentrarmos no conteúdo da lição, fazemos uma oração juntamente com você e sempre aconselhamos aos professores que estão nos acompanhando que introduzam essa prática na sua lição, pois a oração, ela nunca, em hipótese alguma, será demais. Oremos então. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, nos achegamos à Tua presença, Pai, como filhos, alcançados pelo sacrifício de Jesus e Te agradecemos por isso. Nesse momento, Pai, clamamos pela Tua sabedoria, Teu entendimento, a fim de que possamos absorver o conteúdo desta preciosa lição e, mais do que isso, possamos transmiti-la, Pai querido, com clareza e que Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Meus queridos pastores, irmã Edileuza, estamos diante de uma lição que ainda traz um aspecto um tanto quanto introdutório do livro de Juízes, nos mostrando o cenário espiritual. Nós vemos aqui uma clara transição entre a chegada, a morte de Josué, o início da conquista através das tribos de Judá e Simeão, e agora estamos diante do início dos problemas, digamos assim. E é nesse sentido que nós vamos começar o tópico 1, falando sobre entre êxitos e fracassos. Irmã Edileuza, nós estamos dando uma contextualizada histórica, né? E temos um início até que promissor nesse livro, não é? Nós, quando olhamos aqui o capítulo 1, nós vemos aqui falando sobre liderança. Havia essa preocupação aqui do povo em
em buscar de Deus quem seria o líder ali. Isso é promissor, isso é positivo dentro desse contexto, né? E quando nós vemos aqui que é o próprio Deus que escolhe e diz ajudar, ali direciona ajudar agora você vai, né? Capítulo 1, logo aqui, e diz assim, olha, o versículo 2, e diz, e o Senhor disse, Judá subirá, eis que entreguei a terra em sua mão. Há uma ordenança aqui a ele, né? Ele obedece essa ordenança, ele chama seu irmão e também próximo da região para subir e combater e conquistar, na verdade, a terra. E isso é um ponto positivo que nós devemos olhar nesse contexto. Mas aqui, Judá, ele começa a fazer algo que não estava dentro dos scripts, né? Lá de Deuteronômio 7, nós vemos a ordenança que Deus havia dito, e começa aqui a não obedecer completamente. Eis o grande perigo, porque Deus havia prometido vitória a eles. Deus não tinha deixado eles, olha, vocês vão. Não, eis que eu te darei a terra. Deus já havia prometido isso. Então, nós entendemos aqui também que Deus tinha essa preocupação, vamos falar, preocupação no sentido assim, cuidado, né, com o povo, em eleger e também dar-lhe o direcionamento. Não deixou o povo a sós. Então, nesse primeiro momento aqui, Judá, ele expulsou todos, né, dali do monte, expulsou os povos e conquistou, mas houve no vale lá, ele ficou temeroso, né? Ele olhou para os carros, pela estrutura bélica, pelo poder militar, e ele falou assim, é melhor deixar esse povo lá, né? Eles estão lá, eu não vou. E isso aqui é perigoso, porque se o Senhor havia dito que estaria com eles já haviam vivenciado lá atrás, o Senhor mostrando como ele foi com eles lá no Egito, na travessia do Mar Vermelho, foram os carros que foram sucumbidos, né, pelo Mar Vermelho, e aqui eles tinham que confiar no Senhor, porque se eles confiassem na própria força, o Senhor não estaria no centro, na direção. Então aqui o texto fala primeiro, o começo promissor de Judá, ele começou bem, ele obedeceu à voz do Senhor, ele chamou parceria, porque a gente sabe que é preciso dessas parcerias, de pessoas que caminhem conosco nos desafios, e ele chamou as pessoas certas, seu irmão, e aqui começa, o texto fala, o começo promissor, foi promissor, mas aí nós vamos ver as demais, né, com os nossos aqui irmãos que vão dar continuidade a este tópico. Isso, exatamente, irmã Edileuza, e é interessante que Daniel Bloch, no seu comentário exegético de Juízes e Ruth, ele diz o seguinte, em razão das tribos buscarem a vontade do Senhor, eles estão testemunhando que precisam do direcionamento de Deus, e mais do que isso, eles estão dedicados a continuar cumprindo a missão do Senhor. Então, de fato, é um início muito promissor. E nesse início promissor, pastor Cristiano, nós temos a força divina contando a favor de Judá e das demais tribos, não é? Verdade, pastor. E aqui eu quero destacar a sabedoria do povo nesse momento, nessa fase inicial, em buscar saber qual é a vontade de Deus. Para os jovens, e principalmente na fase da juventude, onde tantas decisões precisam ser tomadas, é essencial buscar saber qual é a vontade do Senhor. Em Salmos de número 32, verso 8, vai dizer, eu, o Senhor, os instruirei e os ensinarei o caminho em que vocês devem seguir. Eu, o Senhor, os aconselharei e cuidarei de vocês. Então, a nossa juventude precisa ter essa ideia, dia após dia, de que o Senhor tem um caminho e Ele mostra esse caminho, não é verdade, pastor Diego? Diariamente, esse caminho que é direcionado, nós temos o companheiro, o Espírito Santo, o Paracleto de Deus, para nos dar esse direcionamento, pastor Cristiano. E nesse momento de esse início promissor, nós podemos perceber, como a lição faz o destaque aqui, na conquista das cidades de Bezeque, Jerusalém, Hebrom, Debir, e entre outras que está aqui relacionada, pastor Diego, nós vemos um sucesso inicial, entretanto a conquista ela não é completa, né? A conquista, na verdade, ela é parcial e há até um fracasso em certo ponto, não é? Verdade.
Quando nós olhamos esse tópico aqui, muito bem pautado pelo comentarista Valmir Nascimento, nessa lição tão rica, pegando a frase aqui da irmã de Leusa, ela usou uma frase que eles começaram bem, e coadunando com as palavras do pastor Cristiano, que nós temos que ter essa luz que vem de Deus, esse tópico aqui, pastor André, conquista espacial e fracasso. Se nós olharmos à luz das Escrituras, existem vitórias que são gradativas, mas existem vitórias que são parciais. Neste caso aqui especificamente, o comentarista ele faz questão de destacar o porquê que eles não atingiram o ápice de uma vitória completa, cabal, plena. Porque faltou aquela plena confiança em Deus, de fato. Foi o que a missionária de Leusa até, ela teceu aqui esse comentário. Quando o Senhor disse que seria com eles, quando chegou o momento do vale, eles ficaram amedrontados, não confiaram. E em Provérbios capítulo 3, versículo 5, esse texto é muito importante, até o professor pode pautar isso dentro da sala, quando falamos dessa falta de confiança, pastor Cristiano. Provérbios 3, 5 está escrito: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. E o pior de tudo, ainda na visão do comentarista, é que eles conviveram com os inimigos. Aqueles que era para eles expulsarem, eles conviveram. Ou seja, a gente abre um parênteses e temos que ter o cuidado com os chamados pecados de estimação. Porque às vezes a gente pode estar convivendo com algo que Deus não está, com alguns tipos de pecados, e precisamos romper. Para finalizar essa minha fala aqui, pastor Cristiano, pastor André, missionário de Leusa, segunda carta de Paulo aos Coríntios, esse texto é muito, muito importante até nós destacarmos essa questão de não estarmos associados com o pecado, com esse tipo de coisas que desagradam a Deus. Paulo dá um conselho aos Coríntios na segunda carta, no capítulo de número 6, eu faço questão de ler, segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 6, esse texto é de suma relevância para nós, que está escrito assim, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, lá nos últimos versículos 16 e 17. Ele faz uma pergunta: que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Aí ele responde: porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus diz, neles habitarei e entre eles andarei. Judá tinha essa garantia, a garantia da presença, a garantia que você me falou lá do capítulo 1, missionário de Leusa. Mas olha o que Paulo continua: neles habitarei, entre eles andarei, eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Pelo que diz: saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei como filhos. Também é para nós, como igreja dos dias de hoje. Temos que ter o cuidado para agradar aquele que nos chamou para a sua santa vocação. Pastor André. Perfeito, pastor Diego. E dentro ainda desse contexto histórico, nós podemos perceber alguns pontos importantes. Primeiro, quem nos acompanha nessa missão. Maravilha. É salutar ver que Judá se aliançou ali com a tribo de Simeão e juntos foram fazer a vontade do Senhor. E nesse contexto de jovens, né, pastor Cristiano, isso é muito importante, porque apesar de não estar diretamente na Bíblia, mas há um verso na Bíblia, no livro de Provérbios, que fala exatamente isso, que as más companhias corrompem os bons costumes. Verdade. Então, essa citação ela é muito importante dentro desse contexto, justamente para mostrar para o seu aluno, o professor que está nos acompanhando, que ele deve estar aliançado com pessoas que caminham no mesmo propósito. Judá, inicialmente, fez isso com muito zelo. Esteve ladeado ali de Simeão, cumprindo a vontade do Senhor. Mas, no outro momento, diante das adversidades, e esse é o segundo ponto que destaco aqui nessa história, se acovardou. E aí, dentro desse contexto, pastor Cristiano, há um comentário aqui de Tinslon Jr. que diz o seguinte: o Senhor havia destruído os carros egípcios no Mar Vermelho, Êxodo capítulo 14, prometeu entregar os carros cananeus a Israel, instruindo Josué a queimá-los, Josué capítulo 11, mas agora esses mesmos carros, como a irmã Edileza bem citou, estão amedrontando o povo para a conquista, né, pastor? É verdade, pastor André. E aqui nós temos o contraste entre o ponto 1.2 e o ponto 1.3. No ponto 1.2 é destacado que Judá não caminha sozinho. Eles convidam Simeão para poderem batalhar juntos. O ilustre pastor Elianai Cabral, ele vai dizer que o isolamento é o primeiro passo para a queda espiritual. Ou seja, ele está dizendo que a companhia faz toda a diferença numa caminhada cristã.
Todavia, a ordem de Deus, no que se diz respeito aos cananeus, não era de união. E aí nós entramos no ponto 1.3, que vai falar de uma conquista parcial porque houve, na verdade, uma obediência parcial. E a obediência pela metade culmina em desobediência. 1 Timóteo 5:22 vai dizer: não participem dos pecados alheios. Então, se nós temos no primeiro ponto, no ponto 1.2, perdão, falando sobre uma companhia que é salutar e é indicada por Deus, no ponto 1.3 nós vamos ver que a derrota do povo vem ou advém, na verdade, de uma companhia que não era orientada por Deus. Portanto, aqui isso se resume a discernimento. A nossa juventude precisa buscar da parte de Deus saber discernir quem pode, quem não pode, quem deve e quem não deve ficar. Perfeito, pastor Cristiano. Nós vamos para um breve comercial e daqui a pouco voltamos já mergulhando no tópico de número 2, que fala sobre o anjo do Senhor repreendendo os israelitas. Não saia daí, é bem rapidinho, nós já voltamos. Muito bem, estamos de volta, continuando aqui os nossos estudos acerca da lição de número 2 desse trimestre na classe dos jovens. Estamos falando sobre o início da trajetória aqui no livro de Juízes e agora no tópico 2 vamos falar sobre a temática o anjo do Senhor repreende os israelitas. Irmã Edileuza, é extraordinário ver que Deus, ele a todo instante, a todo momento, ele fala, não é? Ele nos direciona, seja repreendendo, seja direcionando, seja capacitando, mas em suma, Deus, ele fala conosco, não é? Verdade. Eu acho lindo esse capítulo 2, né? O anjo do Senhor em Boquim, né? Ele se aparece aqui diferente lá de Gilgal, né? Aqui o anjo do Senhor é uma espécie de teofania, né? Nós temos que ver uma manifestação visível de Deus aqui e é lindo que o Senhor ele aparece, Deus aparece e ele vai mostrar primeiro ele na chamada de atenção, mas ele não vai logo chamando a atenção. Eu acho lindo isso, tá, jovem? O Senhor, ele vai mostrar primeiro a sua fidelidade conosco, né? Ele começa dizendo aqui, olha, vamos aqui ao capítulo 2, né? Que ele começa dizendo assim, olha, eu estive contigo, eu fiz subir o povo do Egito. Ele começa logo aqui, primeira pessoa, né? O discurso aqui. Eu fiz o aliança com os vossos pais, né? Eu firmei a promessa e eu aqui estou para mostrar, eu estou parafraseando o texto, que a aliança continua de pé. Sim. O pacto está de pé. E aí ele vai começar e falar assim, agora quem quebrou o pacto foram vocês. Aí ele começa aqui, olha, no versículo 3. Eu disse, eu não os expulsarei. Ele vai dizer a sentença aqui para o povo, olha, se vocês tivessem obedecido, tomariam a posse da terra, mas vocês não levaram 100% a ordem, a ordenança. Então agora não vai colocar mais ninguém para fora não, agora eu vou reeditar aqui a frase para vocês, a sentença agora vai ser diferente, né? Então ele fala, eu não expulsarei diante de vós, mas esse povo, eles serão como espinhos, e os vossos lados, ou seja, espinho, aquele que vai estar ali na carne ali, te ferindo mesmo. E os seus deuses serão armadilha para vós. Então aqui, quando nós vemos aqui o Senhor faz isso aqui, e é o Senhor mesmo, porque depois disso eles adoram o Senhor, levanta ali um altar, então eles reconheceram aqui o Senhor, que era o Senhor. Então nós vemos aqui Deus repreendendo, mas ele lembrando que é fiel e que ele permanece, ele está ali, e aí por isso nós vamos ver, eu digo aqui que é o resumo do que Deus vai tratar nos demais capítulos, que é quando ele vai levantar os juízes como a forma de disciplinar o povo, né, que vai deixar os inimigos e os deuses, né, para eles saber se eles estão fiel ao Senhor, porque você,
jovem, é muito bom ser fiel a Deus dentro da igreja, né? Nós temos uma cultura, estamos envolvidos, nós vamos falar mais adiante, mas aqui eu falo a você que nasceu num lar cristão, você que tem seu pai e sua mãe, que lhe conduziu para as EBF, para as EBDs, mas você também precisa conhecer o seu Deus, porque Ele permanece fiel, Ele lhe chama aqui para esse conhecer, para essa intimidade, e o Senhor, Ele vem com a repreensão, Ele ama, Ele repreende aquele a quem Ele ama. Perfeito, mãe de Leusa. E foi muito boa essa retomada histórica, porque justamente nós estamos vendo isso, né? Josué faleceu e a geração, logo depois do capítulo 1 e capítulo 2, é citado exatamente isso. A geração que estava com Josué também partiu para o Senhor. E aí esta nova geração até talvez sabe da história, mas não conhece verdadeiramente a Deus. E pastor Cristiano, Deus ele vem trazendo à memória esses feitos, trazendo à memória a sua fidelidade, e dentro desse elo de compromisso nós temos de um lado a fidelidade perfeita de Deus e a desobediência do povo, não é? É verdade, a desobediência ela aparece no meio do povo cristão desde o início da humanidade, não é uma exclusividade do nosso tempo, e por conta disso nós devemos diariamente combatê-la. Ao olhar para Juízes 2, versículo 2, nós vamos ver Deus fazendo uma pergunta retórica. Por que fizeram isso? Por que vocês fizeram isso? E ali Deus está evidenciando que a aliança com os moradores da terra, a preservação dos altares idólatras, eram atos de rebeldia injustificáveis diante de tantos milagres que Deus já havia feito no passado. Então nós vamos cair aqui num ato de desobediência que culmina em ingratidão. Então, falando aos nossos jovens, você pode olhar para a sua história ou para a história de quem você admira e perceber que se não for a mão de Deus, certamente nenhum de nós estaríamos aqui e nem você estaria aí nos assistindo. Então, é muito fácil cair no ato de desobediência no que se diz respeito à ingratidão. Porque se você não reconhecer a mão do Senhor, fatalmente você pecará. Para fechar a minha fala, eu cito Romanos 1:21, que diz: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Ou seja, a palavra do Senhor está chamando de insensato aqueles que não obedecem e não são gratos a Deus. E aí eu posso fazer menção a Mateus 25, sobre as insensatas que são loucas, e fatalmente esses não herdarão o reino dos céus. Salmo 103, verso 2 diz: bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É necessário, pastor André, dia após dia, nós e cada um dos jovens, cada um daqueles que nos assistem, lembrar diariamente os benefícios que Deus tem feito para cada um de nós. Perfeito, pastor. E é muito interessante que essa aliança que está estabelecida aqui entre Israel e o nosso Deus, Yahvé, ainda trazendo referência ao teólogo Bloch, ele diz que essa aliança, ela não é uma aliança entre iguais, porque realmente é impossível ser estabelecida uma aliança de plena igualdade. Na verdade, até num conceito mais jurídico, nós iríamos dizer que essa é uma relação de equidade, onde a diferença de cada um dos indivíduos ela é considerada para que se chegue a uma igualdade. E aí Bloch continua dizendo, na verdade essa relação é uma relação muito mais se parece a um tratado de suzerania, onde um rei superior estabelece as condições para a outra parte. Nesse caso, Yahvé, o rei divino, graciosamente convida Israel para tornar-se o seu parceiro de aliança, fazendo uma relação onde o rei, aquele que tem todo o poder e fidelidade, estabelece as condições do pacto para que os indivíduos, os suzeranos, eles façam usufruto da terra e das benfeitorias. Nesse elo, o rei, né, pastor Diego, ele é perfeito, ele cumpre com a sua parte, o povo de Israel, infelizmente, falha, é repreendido por isso, e o resultado dessa repreensão de Deus para o povo de Israel, pastor Diego, é choro e remorso, né? Perfeito. Quando nós olhamos o capítulo 2, versículo 4, o texto diz que aí, quando eles ouvem o anjo falando, eles choram. O versículo 5 diz que eles sacrificam.
Todavia, como bem pautado aqui pelo comentarista, esse choro e esse remorso aqui, nós não vimos uma mudança. E eu quero destacar aqui a palavra remorso, a princípio, que significa uma angústia passiva, onde a pessoa remói o pecado, mas não necessariamente altera o seu comportamento. Foi assim como o povo se comportou, missionário Edileuza, pastor Cristiano. Eles estavam remoendo o que haviam feito, mas não mudavam o comportamento. Era um remorso. A gente pega a vida de Judas, teve remorso, não se arrependeu, mas o contrário disso, nós já temos o jovem que estava desejou comer a comida dos porcos, um texto, um dos mais conhecidos lá de Lucas, mas ele volta para a casa do pai. E certamente quando nós pautamos isso no nosso meio, muitos jovens hoje, às vezes quando erram, quando pecam, quando nós erramos, pecamos, você que está ouvindo agora, jovem, não há mais jeito para mim, não há mais uma saída para mim, eu errei, pequei contra Deus, Deus está desfavorável contra mim. É claro que existem as consequências dos nossos pecados, porém Deus é um Deus da graça. Quando nós nos arrependemos, choramos e voltamos com o coração arrependido, que é mudança de atitude, o Senhor nos agracia outra vez, nos abraça, nos perdoa, libera o seu perdão. E aqui, nesse ponto 3, choro e remorso, ele continua dizendo o seguinte, que nós precisamos atentar para esses ciclos de pecado e confissão. Porque a questão do pecado não é o tempo que apaga, é a confissão. Quem confessa aí, deixa. Não é assim, pastor Cristiano? Não é assim, pastor André? Quem confessa, deixa, missionário Edileuza. Quando nós deixamos, a gente alcança. E Deus sempre tem isso e sempre haverá isso da parte de Deus para nós. Ou seja, a confissão, a restauração, a obediência na sua totalidade, ela nos faz chegar mais próximo de Deus. Nós temos o perdão e a graça alcançado pelo Senhor. Então precisamos entender isso à luz das Escrituras do Antigo Testamento e entender que Deus se move na história e que ainda tem perdão para nós. Né, pastor Cristiano? Perfeito, pastor Diego. Só para contribuir com a sua fala, o teólogo assembleano Claudionor de Andrade, ele vai dizer que as lágrimas do remorso, elas têm uma validade. A validade delas é até surgir a nova oportunidade de pecar. Então, não é um choro válido, porque ali não há um verdadeiro arrependimento. Joel 2,13 diz, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. O Senhor quer muito mais do que aquilo que está aparente. Ele quer uma verdadeira conversão diária. A nossa conversão, ela é diária. Verdade. Perfeito, pastor Cristiano. E é muito interessante essa distinção, né, pastores e missionário Edileuza, entre o remorso que Israel sente, porque aquilo que o pastor Claudiano cita, né, foi citado aqui pelo pastor Cristiano, acontece. Vem uma nova oportunidade de pecar e Israel peca. Então, não é um arrependimento, é de fato um remorso. E veja que aí pode-se, no meio dessa discussão, pensar, então eu não devo ficar triste, ou a tristeza não é válida para um bom arrependimento. E aí Paulo, na sua segunda carta para a igreja de Coríntios, diz no capítulo de número 7, versículo de número 10, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento, mas a tristeza do mundo opera a morte. A tristeza que Israel sentiu aqui não produziu neles o verdadeiro arrependimento. Lhes causou uma tristeza e, na verdade, os fez sentir uma breve dor e tristeza. A verdadeira tristeza que devemos sentir é essa que Paulo está dizendo. É aquela que nos leva a um arrependimento genuíno. E veja, o contexto aqui da segunda carta de Paulo a Coríntios é o quê? Eu mandei a primeira carta para resolver uma série de problemas, estou mandando a segunda porque parece que algumas não foram resolvidas. E ele diz, na primeira carta, alguns de vocês ficaram tristes e eu me alegro porque essa tristeza gerou arrependimento, mas a verdadeira tristeza é esta, não somente aquela que nos causa um remorso, né, pastor Diego? Verdade. E a gente acompanha isso no discorrer de toda a Bíblia Sagrada, essa questão do choro genuíno, do remorso.
e entendemos verdadeiramente que nós precisamos com urgência romper esses ciclos viciosos e de fato cair nos braços da graça, melhor dizendo, né, missionária Edileuza? Sim. Acerca disso. É isso mesmo. Então, nós vamos e comentamos aqui agora todos os pontos sobre essa fala do Senhor, essa repreensão. Agora precisamos também ser claros com a nossa audiência que todo pecado tem uma consequência. E é o tópico de número 3 que vai nos trazer essas consequências desse ato de Israel. Nós vamos para um breve comercial e daqui a pouco voltamos mergulhando na palavra do Senhor. Voltamos para o nosso terceiro e último bloco e já falamos acerca do início da conquista, falamos sobre Deus repreendendo os israelitas. Agora precisamos entender que o ato de Israel não ter expulsado totalmente os moradores da terra de Canaã gerou consequências. E é justamente esse o conteúdo do nosso terceiro bloco. Falaremos sobre eles estarem vivendo entre os ídolos. E aí no primeiro subtópico, irmã Edileuza, nós vemos que é uma geração rebelde, né, que nós estamos tratando aqui. É uma geração rebelde porque havia uma ordenança. Se você transgride aquilo que está prescrito, é uma rebeldia. Aí nós vemos aqui também no versículo 10, que diz assim, capítulo 2, versículo 10. E também toda aquela geração foi reunida aos seus pais, e eis que levantou outra, né, que fora depois deles e não conhecia o Senhor, tampouco as obras que ele havia feito por Israel. Esse conhecer, o evangelista André já falou que não era um desconhecer totalmente, era uma experiência, era uma vivência, era uma intimidade que eles não tinham. Então, eles cresceram ali, pensa aquele povo conquistador, e ali não havia expulsado, de fato, os cananeus, né, do vale, crescem ali, fazem acordos, olhando para uma questão até econômica, eles fizeram acordos, receber imposto. Foi assim, para a economia, foi algo estratégico e positivo, mas se tratando de transgredir o que Deus havia dito, que era para retirar todos e não adotar aos ídolos, nem a cultura, eles foram considerados rebeldes nesse sentido. Aqui, uma geração, qual é o perigo aqui, pastor Diego, evangelista André e pastor Cristiano? Uma geração sem memória espiritual. Esse é um grande perigo. Quando nós estamos aqui, uma igreja, viu, jovens? Você que não... Cuidado com a memória espiritual, né? Nós dizemos sempre as raízes, né? A base da fé. Eles não tinham memória, eles tinham aquilo ali. Outro perigo, não tinham experimentados, não tinham vivenciado de fato os feitos do Senhor, como a outra geração. Outro perigo, havia também uma ausência de discipulado, né? Isso levou ao esquecimento da aliança. Então, não havia esse discipulado. Por isso que é muito importante discipularmos os nossos jovens. É uma missão. Eu sempre digo assim, que às vezes a gente tem, como igreja, como liderança, né? Façam discípulos. Vocês, pastores, sabem muito bem disso, do legado. Ensinem, né? Porque isso vai criando memória. Isso, irmã Edileuza, é só olhar e inspirar no outro? Não, mas nós somos testemunho, nós somos um livro, né? Temos que fazer boas atitudes, aí olhar para o pastor Cristiano e ver, olha, verdadeiramente é um homem de Deus, eu quero ser como o pastor Cristiano, o pastor Diego. Então, estava faltando isso. Então, o povo sem memória espiritual não tinha experimentado os feitos do Senhor, não preservou o legado que Josué havia escrito e os anciãos que ficaram. Não pode dizer que não tinha uma base, tinha. Então, entrou-se nessa geração rebelde e esqueceu totalmente e fizeram alianças que foram desastrosas, né? A adoração a outros deuses, como eu disse, a questão mesmo de fazer acordos políticos ali, financeiros, aliança mesmo matrimonial, casaram com outros, né? As outras tribos. Então, houve ali que depois os nossos
nossos pastores vão falar aqui com mais propriedade. Então, essa desobediência resultou em consequências espirituais gravíssimas. É isso mesmo, Edileuza. E na sua fala, acho muito interessante nós trazermos, né, ao destaque que Deus ele não tem netos, né? Deus ele só tem filhos. E isso é tão importante porque nós estamos diante de uma geração que tem, né, nós somos uma nação evangélica, nossa história enquanto Brasil, mas nós percebemos um aumento de igrejas, mas em contrapartida uma depravação moral na sociedade, o desvirtuar da política, da ética. E eu quero trazer à memória justamente essa sua fala, irmã Edileuza, que essa geração e a lição, a própria palavra de Deus diz, eles não conheciam a Deus. Eles talvez sabiam dos seus feitos, mas não conheciam a Deus. E aí é o grande ponto, porque milagres por milagres não nos firmam em fidelidade. É necessário realmente revelação, profundidade. E pastor Cristiano, dentro desse contexto, nós vemos que essa nação ela é rebelde, mas é rebelde por conta de um pecado, o pecado da idolatria, não é? Isso, André. O que nós vemos aqui é um povo, uma geração que se levanta, que não desenvolve a própria fé. O que nós estamos dizendo aqui não é invalidando o fato de você nascer em um lar cristão. Não é desmerecendo isso ou descredibilizando, mas dizer que somente isso não basta, conforme bem disse pastor André, Deus não tem netos. Então, jovem, você precisa desenvolver a sua salvação para não cair no mesmo erro da geração de Israel. Filipenses 2,12 diz, desenvolvam a vossa própria salvação com temor e tremor. Caso não assim o faça, vão cair fatalmente no mesmo erro de Israel, que foi o pecado da idolatria. Conforme bem disse a missionária Edileuza, eles não tinham raízes espirituais. Por não terem essas raízes, a nova geração ela cedeu de forma muito rápida aos cultos locais, servindo a Baal e a Astarote. Essas divindades cananeias elas prometiam prosperidade agrícola, fertilidade. E aí, através desses rituais, eles acabaram promovendo libertinagem, prostituição cultural, perversão moral. E aqui nós vamos ver que nós podemos trazer a efeito prático. Baal, na sua tradução, é senhor, é dono. Então, é como se o povo que pertencia a Deus tivesse se entregado, se vendido a um novo dono em prol do seu bel prazer, acreditando que, ao adorarem a Baal, eles confiavam em um Deus falso para garantir o seu sustento material. Então, o que nós vemos aqui no pecado da idolatria, no que se diz respeito a Israel e aos nossos jovens dos dias de hoje? Nós temos os nossos ídolos de hoje, né? E a idolatria, por mais que aconteça, raramente ela vem escancarada, né? Satanás, ele deu outras roupagens para essa idolatria e aí ela se disfarça na busca obsessiva por aprovação social, consumismo desenfreado. Nós temos o hedonismo, né, que é o culto pelo prazer, e as ideologias que tentam substituir a soberania de Deus na nossa mente. Portanto, o alerta para este tópico, para este subtópico, o pecado da idolatria, é que o povo ele se corrompeu de tal forma que eles agora acreditavam ser ou pertencer a um novo dono, com D minúsculo, não mais ao Senhor dos céus, mas ao Baal, o dono ou Senhor, na sua transliteração. Perfeito, pastor Cristiano. E é justamente por conta dessas práticas religiosas que os cananeus possuíam que Deus determinou. Imagine, eles estão até esse momento tendo essas práticas perversas e quando Israel chega para a conquista, na verdade é uma sentença de Deus por conta do pecado semeado pelos cananeus. Eu acho que é por isso também que se acende a ira do Senhor, porque Deus quer usar Israel como instrumento de justiça para trazer a consequência dos pecados cananeus, tirar eles da terra. E eles, na verdade, se alianciam, né? Fazem ali uma vista grossa para essas práticas. E é aquilo, né, pastor Cristiano, pastor Diego? Se o pecado não é tratado e eliminado das nossas vidas, ele se ramifica e traz a morte, né? Que é o salário do pecado. Verdade, pastor André. E nesse ponto aí, o ponto 3, contaminação, sincretismo, vale ressaltar
quando a missionária de Leusa pautou aqui muito bem acerca de memória espiritual, até anotei aqui, memória espiritual. Quando o livro de Deuteronômio ele é escrito para uma outra geração, uma geração que havia nascido no deserto. E lá no capítulo 18, versículo 9 de Deuteronômio, está escrito, o próprio Deus disse, diga a este povo para eles não fazerem como esses habitantes daí da qual eu estou mandando eles expulsarem, saírem daí, não sejam igual a eles. Eles fazem seus filhos passarem pelo fogo, eles contaminam a terra. Eu não desejo que meu povo seja assim. Ao chegarmos no livro dos Juízes, essa contaminação, esse sincretismo, o efeito ele reverbera também para os nossos dias. Há um espelhamento, se nós não tivermos esse cuidado, como bem dito pelo pastor Cristiano, nós também criamos e levantamos esses altares a ídolos, de forma que está camuflada. E começamos a também desenvolver essa idolatria por aquilo que nos cerca. De que forma? É algo exacerbado? É algo que é o consumismo, como já pautado? Sim. Ao falar acerca disso, dos cananeus, para se ter uma ideia que era um povo tão perigoso, os cananeus eles são mencionados mais de 150 vezes em toda a Bíblia Sagrada. Era um povo que morava ali naquela região do Mediterrâneo, eram homens completamente carnais, que veneravam outros deuses, e o povo está dessa forma, o povo de Deus, que não era para se adaptar a esses padrões. Eles entraram nesses padrões, se adaptaram, fizeram essa fusão de ideias. Entra a questão do sincretismo, essa fusão de ideias. E hoje, quero até aqui me voltar para os jovens, não é que nós somos alienados, não é que você vai deixar de se comunicar com um professor seu, com uma outra pessoa na sua escola, na sua faculdade, que não professa a mesma fé. Nada disso. Nós somos um povo mais ordeiro da terra. Nós podemos sim conversar, mas saber dividir as coisas, né? Saber dividir para que não possamos nos aliançar com aquilo que Deus reprova. E para esta fala, eu gosto da primeira carta de João, a primeira epístola de João, no capítulo 2, quando Deus dá inspiração a João, capítulo 2, versículo 15, a seguir ele diz assim, não ameis o mundo. Está falando de um sistema de ideias que têm sido proliferadas em instituições, no seio da sociedade. Não ameis esse sistema, não coloque o coração nele. Aí ele continua, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, concupiscência, que significa desejo, ou seja, desejo da carne, desejo dos olhos, soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então façamos a vontade de Deus. Perfeito. Pastor Cristiano? Pastor André, Pastor Diego, missionária, nós vemos que o mundo contemporâneo ele tem pregado para a nossa juventude o pluralismo. Você pode ter um pouco de cada coisa, mas as escrituras, elas revelam uma verdade absoluta. Deus exige exclusividade espiritual. A Bíblia de Estudo Pentecostal vai dizer que a idolatria, ela era altamente sedutora, porque as nações pagãs em redor, elas defendiam o quê? Quanto mais deuses você adorasse, melhor sua vida seria. Então, o povo passou a acreditar que era necessário, era uma necessidade obter, venerar, adorar mais Deus para que a vida fosse melhor. O que nós vemos na palavra é o inverso. Nós não precisamos desse pluralismo, conforme bem disse o pastor Diego. Nós não precisamos, desses vários caminhos. Nós cremos em um só caminho, Jesus Cristo, o Nazareno. Perfeito, pastor Cristiano. E acho que o que resume muito bem todo esse contexto que nós estamos vendo aqui em Israel é o perigo da conveniência. Era conveniente a convivência, era conveniente não lutar contra esses povos que tinham carros de ferro, era conveniente usar a mão de obra deles, porque esses povos foram submetidos à mão de obra forçada posteriormente. Era conveniente, mas não era o certo. E trazendo para os nossos dias, no subtópico de número 4, nós precisamos manter a fidelidade nos nossos dias.
E tem uma frase que sempre toca muito o meu coração, que é: faça o certo, ainda que não seja conveniente. Nós sabemos que em vários momentos da nossa vida, fazer o certo vai custar. Vai custar um negócio, vai custar uma relação social, vai custar talvez até um posto de emprego. Mas fazer o certo sempre vai ser o melhor investimento. Está debaixo da obediência de Deus. E aí eu levo este tópico para os nossos comentaristas, Pastor Diego, justamente como mantemos a fidelidade nos dias de hoje. Olha, eu gosto do texto, Pastor André, de Provérbios 4, 23, é um dos, né? Que diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Nós precisamos estar municiados de conhecimento, de oração, uma vida santa, santificar a nossa vida. Estarmos dentro das Escrituras, isso aqui é muito enriquecedor para você jovem, para você professor, para você pai, mãe, para todos nós. Então, nós devemos guardar o nosso coração. Jesus diz que onde tiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Guarde o coração em Deus, santifique o vosso coração no Senhor. Guardemos, porque quando a gente vê o diálogo da serpente com a mulher lá no jardim, o problema não foi a serpente entrar no jardim, o problema é quando ela entra dentro do coração. Então a gente precisa blindar nosso coração para que o único acesso que possa ser liberado seja para o querido e amigo Espírito Santo. Perfeito. Pastor Cristiano, nesse sentido? Pois bem, como que os jovens podem se manter fiéis? O tema da nossa lição de hoje foi fidelidade a Deus. Verdade. Uma questão de escolha. E o versículo que eu deixo é Colossenses 3,5, que diz: façam morrer. É uma decisão que você tem que tomar, nós temos que tomar. Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. A imoralidade sexual, a impureza, a paixão, os desejos maus e a cobiça, que é a idolatria. Então, eu pontuo aqui a decisão. Paulo diz: uma coisa eu faço. Não é o meu pastor, não é o meu líder, não é A, não é B, não é C. Deixando as coisas que para trás ficam, avanço rumo ao alvo. É uma decisão. Trilhe o caminho da fidelidade. Essa é uma escolha sua. Perfeito. Missionária Edileuza. Eu deixo Salmo 119, que é uma pergunta e também a resposta. Com que meios, né, aqui é a Bíblia, com que meios purificará o jovem o seu caminho? Prestando atenção nisso, ou seja, observando a palavra, vivendo a palavra. Esse é o segredo, esse é o ensinamento mais diretivo para a tua vida. Você que quer purificar o seu caminho em uma geração tão conturbada. Nós vivemos, jovem, em dias difíceis. É só na palavra, a bússola, essa palavra. Leia, medita dia e noite, como Josué fez, né? Lá no capítulo 1, medite nela dia e noite. Moisés ordenou a Josué. Esse conselho eu deixo a você nesta lição. Perfeito, meus amados. Que lição abençoada, né? De fato, nessas 2 primeiras lições do trimestre, nós fizemos um saneamento, né? Estou usando termos muito jurídicos, mas o saneamento é quando nós nivelamos todas as partes para que possamos agora sim discutir aquilo que realmente é o principal, né? Nas próximas lições nós já vamos entrar mesmo no contexto histórico e prático da vida dos juízes, mas agora já entendemos o cenário em que estamos e foi uma grande alegria contar com a presença de cada um dos pastores, da irmã Edileuza, e eu passo a palavra para vocês, começando pela irmã Edileuza, que é a nossa dama, né, para fazer as considerações conclusivas. Amém. Agradecer a Deus, né, por esta oportunidade, pela vida dos pastores que se dispuseram a contribuir neste trabalho, né, evangelista André, tão assim abençoado, pastor Cristiano, pastor Diego, Deus vos abençoe e venham sempre conosco aqui contribuir para o reino. E a vocês, jovens, a lição nos chama a vigilância espiritual e as promessas de Deus. Nunca esqueça, Deus nos fez promessa, mantém firme, venha os pratos, venha as seduções, mas diga não às ofertas, aos manjares e medite, viva, alimente da promessa de Deus na tua vida. Perfeito, pastor Diego. Muito obrigado, pastor André, muito obrigado, missionária Edileuza. Esse trabalho tem sido extraordinário para a nossa mocidade, para todos aqueles que acompanham. E deixar a última palavra para os jovens que estão nos ouvindo, né? Você, tenho certeza que se continuar no caminho de obediência,
sendo fiel ao Senhor, Deus te levantará, a sua chamada, aquilo que Deus tem para você, a sua vocação. Cumpra, eu tenho certeza que Jesus vai te acompanhar também em todos os momentos. Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Pastor Cristiano. Eu finalizo em rápidas palavras. O tema do trimestre é fidelidade às Escrituras. Seja fiel à palavra de Deus e Deus vai te honrar, porque Ele é fiel, não a você, mas à palavra. Quando você é fiel à palavra, automaticamente essa fidelidade atinge a sua vida também. Perfeito. Na próxima lição, nós iremos aprender sobre a liderança de Otniel, o clamor e a libertação. Se eu fosse você, eu não perdi esta lição. Comente aqui aquilo que Deus ministrou ao seu coração, aquilo que Deus tem feito lá na sua classe de jovens. Sua participação enriquece o nosso programa. E temos um encontro marcado na semana que vem para continuar estudando a palavra de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.